dirigido à COP26, que acontecerá em novembro em Glasgow. Vamos começar lendo, enquanto estão chegando os representantes para a assinatura do documento, confirmando seu compromisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir diretamente das Salas das Bênçãos no Vaticano o encontro Fé e Ciência rumo à COP26. O encontro no Vaticano sobre fé e ciência que reúne líderes religiosos e cientistas. Nos estúdios Silvana e José, com a colaboração também dos nossos tradutores. Um bom dia, um bom início de semana a você. O foco é um apelo aos participantes da COP26, a Conferência Climática Anual da ONU, programada para se realizar em Glasgow. E passamos então diretamente para a Sala das Bênçãos no Vaticano. Desafios sem precedentes que ameaçam a nossa linda casa comum. Nossas fés e espiritualidades ensinam um dever, o de cuidar da família humana e do meio ambiente em que a nossa família vive. Somos profundamente interdependentes uns dos outros e do mundo natural. Não somos donos sem limites do nosso planeta e de seus recursos. As múltiplas crises que a humanidade enfrenta estão, em última análise, ligadas a uma crise de valores éticos e espirituais. Somos os cuidadores do ambiente natural, com a vocação de cuidar dele para gerações futuras e com a obrigação moral de cooperar para restabelecer a saúde do planeta. Precisamos encontrar soluções para esses desafios, utilizando os conhecimentos da ciência e a sabedoria da religião. Devemos pensar no longo prazo, para o bem de toda a humanidade. Agora, chegou o momento de tomar medidas transformadoras como uma resposta comum. Precisamos de uma estrutura de esperança e coragem, mas também precisamos mudar a narrativa do desenvolvimento. A mudança climática é uma ameaça grave. Defendemos uma ação climática comum, mas diferenciada em todos os níveis. O mundo é chamado a chegar a zero emissões de carbono o mais rápido possível, com os países mais ricos assumindo a liderança na redução de suas próprias emissões e no financiamento da redução de emissões dos países mais pobres. Todos os governos devem adotar uma trajetória que limite o aumento da temperatura média global em 1,5 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Pedimos aos países com maior responsabilidade e capacidade de fornecer um apoio financeiro consistente aos países mais vulneráveis e de acordar novas metas a eles para permitir que possam se tornar resilientes ao clima e se adaptem às mudanças climáticas e as enfrentem. Os direitos dos povos indígenas e das comunidades locais merecem uma atenção especial.
Ainda a chegada de alguns líderes, aguardando a tradução que nos chega da Sala das Bênçãos. Continuamos na Sala das Bênçãos. Transformar os sistemas alimentares para que respeitem o meio ambiente e as culturas locais. Acabar com a fome e promover estilos de vida sustentáveis e padrões de consumo e de produção também sustentáveis. Os efeitos da transição sobre os trabalhadores devem ser levados em consideração. Convidamos as instituições financeiras, bancos e investidores a adotarem financiamentos responsáveis e as organizações da sociedade civil e a todos para enfrentarem esses desafios num espírito de colaboração. Da nossa parte, destacamos a importância de aprofundar nossos esforços para provocar uma mudança entre os membros de nossas tradições na forma como nos relacionamos com a Terra e com as outras pessoas. Incentivando nossas instituições educacionais e culturais a fortalecer e priorizar a educação ecológica integral. Participando ativamente do debate público sobre questões ambientais, envolvendo nossas congregações e instituições com seus vizinhos para construir uma educação ecológica sustentável e resiliente e comunidades justas. Enfatizando a importância de reduzir as emissões de carbono, incentivando nossas comunidades a adotarem estilos de vida sustentáveis, esforçando-nos para alinhar nossos investimentos financeiros com o meio ambiente e a responsabilidade social, a padrões de responsabilidade social, avaliando os bens que compramos e os serviços que contratamos com a mesma abordagem ética. Neste momento, Papa Francisco e Bartolomeu II estão chegando até a Sala das Bênçãos no Vaticano para esse encontro Fé e Ciência rumo à COP26. Enquanto se lê esse documento final que está sendo assinado por todos os líderes e religiosos presentes nesse encontro. Continuamos com a leitura, então, desse texto. Para os nossos filhos, os cientistas nos alertaram que pode haver apenas uma década, que pode restar apenas uma década para restabelecer a saúde do planeta. Lançamos um apelo à comunidade internacional reunida na COP26 para que sejam tomadas medidas rápidas, responsáveis e compartilhadas para preservar, restaurar e curar nossa humanidade ferida e a casa que foi confiada aos nossos cuidados. Apelamos a todos para que se unem a nós nessa viagem comum. O Santo Padre está saudando um a um os líderes religiosos e os cientistas que fazem parte deste evento no Vaticano. Foco, um apelo aos participantes da COP26, a Conferência Climática Anual da ONU, programada para se realizar em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro. A COP26 é organizada pela Grã-Bretanha em parceria com a Itália. A iniciativa
surgiu sob proposta das embaixadas britânica e italiana junto à Santa Sé. Foi levada avante em conjunto com a Santa Sé. Foi então desenvolvido através de encontros virtuais mensais que começaram no início desse ano. Um percurso no qual líderes religiosos e cientistas puderam compartilhar suas preocupações e desejos de maior responsabilidade para o planeta e para a mudança que é necessária. Santo Padre continua ainda a saudar os líderes religiosos e cientistas que se fazem presentes nesse encontro. O caminho traçado nos últimos meses resultou então em um apelo conjunto que nós estávamos ouvindo momentos atrás, que é assinado pelos líderes religiosos nesse encontro aqui no Vaticano, neste 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis. Saudação do Santo Padre Welby, recordamos, são muitos os líderes religiosos presentes. Então, este apelo conjunto assinado pelos líderes, e no qual o Papa Francisco entregará também o apelo nas mãos de Alok Kumar Sharma, que é o presidente designado da COP26, e Luigi Di Maio, que é o ministro das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália. O programa dos encontros inicia, recordamos, com a leitura também desse texto. Nós já tivemos Santo Padre que saudou individualmente cada um dos líderes religiosos e cientistas que se fazem presentes nesse evento na Sala das Bênçãos no Vaticano. É previsto também a saudação do secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, e recordamos o discurso que o Papa Francisco irá fazer também. Na parte da tarde de hoje está prevista uma sessão a portas fechadas na Embaixada da Itália junto à Santa Sé. Líderes religiosos e os cientistas continuam assinando esse apelo conjunto em que Papa Francisco entregará nas mãos de Alok Kumar Sharma, que é o presidente designado da COP26, e também a Luigi Di Maio, que é o ministro das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália. Temos a presença de oradores importantes no dia de hoje, o grande imam Al-Tayeb, da Universidade de Al-Azhar, presença do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu, do Rabino Noam Marans, de His Grace Just Welby, que é o arcebispo de Cantuária, de Canterbury. Vimos a saudação muito estreita com Papa Francisco, do Ayatollah Damad, chefe do Departamento Acadêmico de Ciências de Teherã. Temos também Sua Eminência Barnabá,
que representa o patriarca Tavádros II, da Igreja Copta Ortodoxa. Temos também o Dr. Rajvan Singh, fundador e presidente da EcoSIC. Temos o secretário-geral da Fundação Mundial Luterana, Reverendo Martin Jung. Quando lemos a presença desses representantes e outras religiões, continua ainda a assinatura desse apelo, como dissemos, esse apelo conjunto que será entregue nos próximos dias, visando a COP26. Esse encontro importante sobre o clima que se realizará na Escócia de 31 de outubro a 12 de novembro. Bartolomeu II, neste momento, assina também ele este documento. Estamos transmitindo ao vivo da Sala das Bênçãos no Vaticano. Esse encontro fez Ciência Roma Copa 26. E agora, Papa Francisco, também ele assina esse documento. O caminho traçado nos últimos meses resultou nesse apelo conjunto. E agora, com a assinatura do Santo Padre, brota espontaneamente uma salva de palmas por esse documento e assinatura de cada um dos líderes. Esse encontro que reúne, como dissemos, líderes religiosos e cientistas. Foco, o apelo aos participantes da COP26, a Conferência Climática Anual da ONU, que, como dissemos antes, programada para se realizar em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro. Together with us, surrounding us this morning, are the thousands of people who depend on us. Neste momento temos o diretor da sala de imprensa, Bruno. Cujas escolhas queremos acompanhar com nossa fé, com nossas palavras, com a riqueza de vem, com a profundidade Mateu Bruni, de que nossas faz tradições, a fortalecida acolhida, as pelos boas-vindas dados aos que vêm da presentes. ciência. Vamos à Para tradução. eles, e principalmente para os pobres e os marginalizados, que são aqueles mais desesperados e atingidos pelas forças da natureza, vamos parar em oração e em silêncio. Ao iniciar esta cerimônia, os temos no nosso coração. Vamos lembrar, portanto, do ponto central do trabalho que fizemos e que é apresentado aqui. Momento de silêncio. Então, que cada um, à sua maneira, recorda esse momento vivido dentro da Sala das Bênçãos no Vaticano, na presença do Papa Francisco, mas também na presença do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu, e do grande imã Al-Tayyib. Obrigado. Agora podemos começar a cerimônia. Dou a palavra ao Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, pelo seu saudações e boas-vindas. Obrigada, Eminência. Portanto, o Cardeal Parolin, secretário de Estado, faz a sua saudação e acolhida. Sua Santidade, caros líderes e representantes religiosos, excelências, caros amigos, bem-vindos ao Vaticano. Agradeço de coração a todos pela disponibilidade com que acolheram este convite, vindo de longe, por distâncias geográficas e
por diferentes origens históricas e espirituais. Agradeço também aos embaixadores Pietro Sebastiani, Christopher John Trott e Sally Jane Atworth por ter contribuído com grande empenho e dedicação a organizar este evento. Estamos aqui reunidos porque somos interpelados por numerosas solicitações sobre a forma como estamos interagindo dentro de nossa casa comum, tanto em relação à criação quanto em relação ao nosso próximo. Ao pensar em nosso próximo, obviamente, nos referimos não apenas às gerações presentes, ultrapassando as barreiras da geografia e do espaço, mas também às futuras, que são representadas em primos pelos nossos jovens, dos quais em breve ouviremos as palavras do Cardeal Parolin. O mundo científico, aqui estão presentes ilustres representantes, denunciou com clareza a periculosidade da trajetória do caminho que a humanidade está percorrendo. Agora somos muitos os eventos e os apelos que exigem uma mudança urgente dessa rota frente a essas falhas que denotam uma profunda crise de valores. Todos nós, representantes religiosos, arautos da consciência moral da humanidade, temos a tarefa de favorecer essa mudança de rota e fazer reflorescer os tantos desertos que se encontram ao longo do caminho da humanidade. Obrigado. Tivemos então acolhidas as palavras do Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado. Obrigada, Eminência. Nos últimos dias, muitos jovens se reuniram em Milão para falar de suas ambições num planeta diferente. Como Youth for Climate, vamos ouvir as experiências que derivaram desses 2 dias, dando a palavra a Federica Gasbarro, dos jovens, que nos falará das expectativas dos jovens para o futuro. Bem-vindo a todos. As autoridades religiosas e civis, obrigada por ter dado a oportunidade de dar a voz e ouvir os jovens de todo o mundo. Eu estou aqui hoje para mostrar os resultados do Young for Climate, um evento jovem que é inserido no COP26. As prioridades absolutas dos jovens do mundo inteiro, representadas por 2 delegados por cada país membro do UNFCCC, são 4. Sustento econômico aos países vulneráveis, porque sozinhos não podem enfrentar os eventos catastróficos do aquecimento global e não podem encaminhar a transição energética simplesmente porque eles não têm energia. Emissões zero até 2030. Formação escolar relativa ao meio ambiente e ao climate change. Fazer de modo que essa oportunidade tenha sido apenas uma de uma série de outras onde os jovens possam participar ativamente ao processo decisional. Dessas prioridades também depende, e principalmente, uma só coisa, a paz, e, portanto, o nosso futuro. Do evento Youth for Climate, cada um de nós levou para casa uma experiência de vida que o mudou para sempre. Cada um veio com a própria cultura, a própria história, que para alguns tinha o sabor de um enredo de um filme de terror. Chegou com as próprias tradições. Jovens indígenas, jovens do sul do mundo, jovens asiáticos que representavam 1 bilhão de crianças e outro tantos adultos que estão atualmente sucumbendo ao efeito devastador dos efeitos climáticos, emoções fortes, raiva ao escutar algumas realidades, a felicidade de ter se conhecido e de poder fazer a própria parte, a força não querer demonstrar de estar à altura da situação. Cada um de nós, voltando para casa, levou um pedacinho do coração do outro. Seca, ciclões, aldeias destruídas. Podemos ainda escrever o epílogo dessa história e o nosso futuro não está absolutamente marcado, mas devemos estar unidos e fazer de modo que a nossa casa comum, a Terra, possa ainda ser chamada
assim, com este nome, casa. A natureza merece ser protegida, porque se nós o faremos com ela, então ela o fará conosco. O ambiente não tem cor, não tem bandeira, é uma linguagem universal que nos une a todos. Não pertence a nenhum, senão a nós mesmos. Obrigada. Portanto, Federica Gasvaro, que recordava então a iniciativa Grazie, dos Federica. jovens. Thank you. Obrigada, Federica, pelas suas palavras, pelo seu testemunho, pela sua necessidade de futuro e por nos chamar à ação. Com a sua encíclica Laudato Si, Fratelli Tutti, Papa Francisco ofereceu uma visão da humanidade integral, na qual homens e mulheres são guiados pela fé. Vamos agora ouvir as suas palavras e as suas reflexões. Obrigada, Santo Padre. Teremos agora então o discurso do Papa Francisco aos participantes no encontro Fé e Ciência rumo à COP26. Estamos transmitindo ao vivo na Sala das Bênçãos no Vaticano. Capi e rappresentanti religiosi. Chefes e líderes e representantes religiosos, excelências, caros irmãos e irmãs, obrigado a todos por estarem aqui reunidos, destacando o desejo de um diálogo profundo entre nós e com os cientistas. Eu gostaria de sugerir 3 conceitos para refletir sobre essa colaboração: o olhar da interdependência e partilha, o motor do amor e a vocação ao respeito. Tem a transcrição daquilo que eu vou dizer e eu vou deixar em suas mãos o texto para que eu não perca tempo com a leitura, para que possamos ter mais tempo com esses nossos trabalhos e a celebração dessa jornada. Thank you, Your Holiness. Muito obrigado, Santidade. Iremos ler suas palavras e obrigado por acompanhar-nos ao longo dessa jornada. Então, o documento será apresentado e agora teremos a presença do Alok Sharma e do Ministro de Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, que se encontrarão em novembro, que estarão em Glasgow durante a COP26. I would now ask His Excellency. Eu gostaria agora de pedir a Sua Excelência Alok Sharma e ao Ministro Di Maio para que tomem a palavra. Sua Santidade, líderes religiosos, eminências, é uma honra receber esse apelo e não vejo a hora de ouvir muitos líderes que falarão. A Federica falou com grande entusiasmo e seu entusiasmo e seu sentimento de urgência refletem o que eu sinto e o que eu ouvi em Milão. A crise climática que estamos enfrentando é muito grave, foi causada por nós, é uma crise que foi provocada pelo homem. E podemos nos sentir envolvidos por essa crise, embora algumas pessoas sofram mais que outras. Mas hoje sabemos que podemos mudar o rumo. Mas fazer para que consigamos, é preciso que todos façam a própria parte e no mundo inteiro, para que haja um esforço global.
Então, não apenas a cabeça, mas também o coração. Por meio da ciência, compreendemos os prejuízos que fizemos ao mundo inteiro e somos capazes de compreender as nossas responsabilidades para restaurar a saúde do planeta. A minha tradição me ensina que a natureza é divina e que precisamos promover o bem-estar de todos os seres vivos, e as religiões do mundo todas contêm os mesmos conceitos. Precisamos que os nossos jovens continuem solicitando uma mudança com o mesmo entusiasmo que ouvimos hoje. Precisamos que os líderes amplifiquem essa voz e que os líderes religiosos façam ouvir sua influência. Esse apelo é muito claro. 40 religiosos estão aqui, se reuniram com cientistas, lançando um apelo, um chamado, e quero agradecer a todos pelos meses de trabalho intenso, pelos compromissos que assumiram, lançando com força essa mensagem. As nossas prioridades são compartilhadas. Eu também tenho um compromisso com 1,5 graus de redução da temperatura. Todos nós somos, e todos os investimentos dedicados ao mundo em desenvolvimento. É um apelo muito forte para, com esses compromissos, para que seja divulgada essa mensagem a todos os líderes políticos, a toda a COP26 que se reunirá em Glasgow. Peço, portanto, que divulguem a mensagem deste apelo nos lugares mais remotos, mais distantes, porque como indivíduos e coletivamente todos os senhores têm uma voz muito forte. Eu sei que os temas tratados em Glasgow são muito sérios e quero agradecer a todos a sua santidade e a todos aqueles que tornaram possível esse encontro, ao ministro Luigi Di Maio da Itália, que irá participar da COP26. Santo Padre e Agora o ministro Di Maio, ministro das Relações Exteriores da Itália. É uma honra receber em nome esse documento assinado por todas as autoridades religiosas. Dá um impulso à COP26 muito forte em vista de Glasgow. Os líderes religiosos sempre desempenharam um papel muito importante na assunção de responsabilidades de cada cidadão do mundo, para além da fé religiosa. E hoje, como nunca, em relação a esse desafio ambiental, a sua contribuição é fundamental. O Santo Padre, na encíclica Laudato Si, incentivou todos com a defesa da casa comum, e tenho certeza de que os nossos jovens desempenharão um papel fundamental. E é por isso que a presença dos jovens da Youth for Climate, que se reuniu em Roma, é fundamental. Como destacou o primeiro-ministro Mario Draghi, a participação dos jovens é fundamental quando falamos do nosso futuro, pois é o futuro deles, e é por isso que, como governo, nós incentivamos o evento de Milão para que os jovens pudessem apresentar suas propostas aos grandes da terra que participarão da Conferência de Glasgow. Este ano, a Itália foi protagonista dos grandes eventos multilaterais, com o Global Summit, e participando como coparceiro da COP26. Dessa perspectiva, nós decidimos colocar no centro desses eventos os jovens, no âmbito da conferência, com o Fórum União Europeia-Balcãs, na Cimeira de Sorrento, com o Youth Forum, que será
organizado no fim do ano e olhando para o Mediterrâneo e aos países próximos, constatamos como a diplomacia climática esteja vinculada ao objetivo de garantir, além de um objetivo sustentável, a paz e a segurança internacionais. Nesse sentido, a diplomacia climática representa uma diretriz fundamental da política estrangeira da Itália, mais do que nunca no ano em que representamos um papel muito importante. Temos muitas tensões internacionais, conflitos, as secas e os incêndios deste ano, as dificuldades de abastecimento hídrico em vários países do Mediterrâneo são apenas alguns exemplos do efeito devastador da mudança climática. Um pensamento especial vai à região do Sahel. Por essas razões, a ação da Itália no Mediterrâneo presta uma atenção especial ao tema clima e segurança. Nós promovemos uma agenda positiva de colaboração sobre temas como meio ambiente, água e energia. Como presidência do G20 e parceiro do Reino Unido na COP26, a Itália está em primeira linha para acelerar a transição energética até 2050. Consideramos os eventos que estamos organizando este ano etapas importantes rumo a Glasgow e iremos nos comprometer ao máximo para que a cimeira de 30 e 31 de outubro sobre o tema aqui em Roma possa garantir o sucesso da COP26, olhando para objetivos mais ambiciosos no que diz respeito ao clima, prestando atenção ao trabalho, às pessoas. Os líderes devem dar uma contribuição não apenas com o clima, deverá haver uma mudança epocal, não apenas para a atenção com a criação, mas também o cuidado dos mais fracos, dos últimos, aqueles que com a pandemia se tornaram ainda mais vulneráveis, os novos pobres. Quero mais uma vez agradecer por seu apelo e pelo exemplo vislumbrante que as várias comunidades de fé nos ofereceram. Essa mensagem tem um papel ainda mais importante no dia em que a Igreja Católica celebra São Francisco, cujo nome Sua Santidade escolheu no início do pontificado, e que continua inspirando um modelo que conjuga desenvolvimento econômico e social, mas também proteção do planeta. Quero agradecer a todos. Portanto, o discurso do ministro do Exterior italiano, Luigi Di Maio, e antes o presidente da COP26, Alok Sharma. E ministro Di Maio. Vamos ouvir agora os compromissos dos representantes religiosos. Vamos dar a palavra ao Al-Tayeb, da Universidade de Al-Azhar. بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأعزاء أخي قدر Caros irmãos e irmãs, caros amigos, caro irmão Papa Francisco, a minha intervenção gostaria de tratar a abordagem islâmica em relação ao meio ambiente em 2 ou 3 minutos. A abordagem islâmica baseia-se em 3 realidades. A primeira, o Islã não considera a presença material simplesmente como não considera que animais que não têm consciência, muito pelo contrário, considera que a presença dos homens, dos animais, das plantas e dos objetos inanimados os considera elementos vivos que glorificam a Deus e louvam seu nome, numa linguagem ininteligível para o homem. Eles glorificam
Deus e devemos, portanto, considerá-los como seres vivos. É evidente que o corpo morto não pode glorificar nem louvar. A criação no Alcorão, como na Bíblia, reitera que o primeiro homem que apareceu na Terra foi um sucessor de Deus na Terra. Deus lhe atribuiu, lhe confiou, depois que Deus preparou a Terra para que pudesse servir para o homem, com uma precisão incrível, com um cuidado incrível. E pediu que não fizesse ações de corrupção. Deus Todo-Poderoso afirma no Alcorão que a corrupção apareceu na terra e no mar pelo que as mãos dos homens cometeram, a fim de ele fazê-los experimentar algo do que fizeram para retornarem à retidão. A partir desses três fatos, evidencia-se de forma clara que Deus confiou a terra ao homem e pediu ao homem que entrasse em contato com todos os outros seres de forma amigável, de amigo para amigo. Eu quero exortar, por fim, todos os muçulmanos que me escutam e todos os jovens que têm uma consciência clara, seja qual for a sua fé, que estejam preparados para enfrentar e solucionar, combater contra qualquer ação que possa agravar a crise climática. Quero exortar os meus irmãos e os estudiosos de religião, exorto eles a que cumpram seu dever religioso assumindo suas responsabilidades em relação a esta crise. Eu penso que com a sua influência espiritual em todos os ambientes, inclusive sobre os tomadores de decisão, os donos de empresas, eu acho que eles possam conscientizar as pessoas sobre os impactos de tal crise e sobre as possíveis soluções para mitigar os seus riscos. Quero agradecer pela atenção. Palavras, então, do grande imã Al-Tayyeb, da Universidade de Al-Azhar. Vamos ouvir as palavras de Sua Santidade Bartolomeus I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Your Holiness, Sua Santidade, ilustres líderes e representantes de fé, amados irmãos e irmãs, a assinatura conjunta de um documento como este, que constitui um apelo sincero aos líderes políticos que irão se reunir em Glasgow, é um gesto poderoso, simbólico, precisamente porque é ao mesmo tempo o resultado de um diálogo e um apelo a continuar este diálogo. Que tipo de diálogo? O diálogo entre todas as religiões do mundo unidas em seu compromisso de preservar a beleza e a integridade da criação de Deus. O diálogo entre todos os crentes e todas as pessoas de boa vontade que compartilham um sonho comum para o bem do nosso planeta e do seu povo, bem como para gerações futuras que merecem herdar um mundo melhor, mais limpo, mais equilibrado. O diálogo entre fé e ciência, como parceiros inseparáveis na jornada para respeitar o papel vital mútuo na cura das feridas de nosso planeta e para reconciliar as divisões de seu povo e, por fim, o diálogo entre as criaturas e o nosso Criador, entre
secular e sagrado, assim como nós cristãos rezamos no Pai Nosso, para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Precisamos deste diálogo a fim de sustentar o meio ambiente. Precisamos deste diálogo para coexistir uns com os outros, como seres humanos e como parte da criação sagrada de Deus. E precisamos deste diálogo para simplesmente sermos, para simplesmente respirar, para simplesmente amarmos uns aos outros. Obrigados por serem parte deste diálogo. Estamos certamente honrados por estarmos aqui, entre vocês. Patriarca Bartolomeu, na sua intervenção. Muito obrigado, Sua Santidade. E agora vamos ouvir o Rabino Noam Marantz, do Comitê Judeu Internacional para as Consultas Interreligiosas. Shalom. Como representante do Comitê Judaico Internacional para Consultas Interreligiosas, reconhecido pelo Vaticano, pelo Patriarcado Ecumênico e Conselho Mundial de Igrejas, como seu parceiro de diálogo com o mundo judaico. O povo judeu se une a esta comunidade mundial de fé e ciência, preocupada com a terra que Deus nos confiou, como está escrito na Torá, Lehavta uleshramha, para trabalhá-la e para protegê-la. No Talmud, salvar uma vida equivale a salvar o mundo inteiro. E se podemos salvar nosso mundo, podemos salvar muitas vidas, todas criadas Tzelem Elohim, a imagem de Deus. Estamos juntos nisso. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Como os profetas de outrora, apelamos aos nossos líderes políticos para que se aproximem e façam todo o possível para preservar a nossa casa comum. Thank you, Rabbi Marantz. Muito obrigado, Rabino Marantz. Vamos ouvir Sua Graça, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby. Suas Santidades, prezados convidados e representantes, em particular, da Youth for Climate. Em meus 2 minutos, quero chamar a atenção para 3 coisas. Precisamos de um caminho de transição para uma economia limpa, que reduza as emissões de carbono e aumente o desenvolvimento e uso de energias renováveis. Precisamos também de uma arquitetura financeira global que possa ser a base para uma economia global verde. Com isso, haverá necessidade de uma mudança radical na tributação e nas normas para promover atividades mais ecológicas. Precisamos ainda, o mais importante, de uma verdadeira
parceria verdadeira e justa com o sul do mundo, não apenas para prevenir os danos, mas também para equipar o sul do mundo, para dar a capacidade ao sul do mundo de colaborar conosco como motores da mudança ambiental para promover uma verdadeira mudança ecológica. Ao longo dos últimos 100 anos, declaramos guerra aos abusos contra a criação e ainda assim o Criador nos deu uns aos outros como criaturas e somos interdependentes umas das outras. Os nossos abusos, a nossa guerra contra o clima afeta mais os mais pobres. A reconciliação com a criação é obediência ao Criador, proclama a amizade de Cristo e nos abre a amizade uns com os outros. O meu tempo se esgotou. O mundo tem pouco tempo para consertar isso tudo, para fazer tudo o que é justo. Obrigado, arcebispo Welby. Agora vamos passar a palavra ao reverendo Chote Menegiste, diretor do Instituto Europeu para o Soto Zen Budismo. Obrigada. Estamos transmitindo ao vivo da Sala das Bênçãos no Vaticano o encontro Fé e Ciência, uma COP26. Sua Santidade, líderes religiosos aqui presentes, como budista, eu tenho grande consciência do fato de que tudo está correlacionado. Portanto, eu gostaria de fazer um apelo a todos para que, adotando ações concretas na nossa vida cotidiana, o mundo possa mudar. Pois tomo parte do diálogo entre monges do Zen japonês e os católicos europeus. Eu conheço a atitude de grande cuidado com as coisas praticadas por ambos. É necessário lançar luz sobre a vida simples que segue a tradição e sua maneira de reciclar. O meu sonho é que o nosso empenho possa fazer entender a todos que a luta contra a crise climática é uma prioridade e que a verdadeira riqueza da vida não é aquela material. Eu espero que a nossa prioridade passe da riqueza material para a espiritualidade, uma espiritualidade que poderia abrir uma perspectiva comum mais ampla de viver em harmonia com todos os seres vivos. Obrigada. Obrigada, reverendo Menegiste. Agora vamos ouvir as palavras de Sua Eminência Metropolita Hilário, que representa o Patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa. Obrigada, Eminência, Santidade e participantes ilustres a este cimeira dos líderes religiosos. A posição da Igreja Ortodoxa Russa sobre as questões da ecologia, adotado pelo Conselho dos Bispos em 2013, afirma que a nossa Igreja considera como seu dever promover nas pessoas pertencentes a diversos contextos sociais, étnicos, culturais, etários e profissionais um senso de responsabilidade compartilhada em relação à segurança da criação de Deus. Eu estou, portanto, muito feliz de participar ao processo de diálogo e debate que procedeu ao encontro de hoje, assinando o apelo final. Que esse apelo
seja um novo início para as nossas comunidades e para o mundo inteiro. Todos nós precisamos de um novo início, principalmente em termos de conversão do coração e arrependimento por todos os danos feitos à criação de Deus que já foram cometidos. É preciso lembrar que a atual situação ecológica foi provocada, entre outros fatores, pelo desejo de alguns de lucrar em detrimento de outros, bem como pelo desejo de um enriquecimento iníquo. Eu espero que o encontro de hoje contribua para uma profunda mudança, ao arrependimento e a assumir a responsabilidade para o presente e para o futuro da nossa casa comum. Que o nosso trabalho pela preservação do nosso lindo planeta, com a ajuda de Deus, seja resoluto e eficiente. Obrigada. Obrigada, Sua Eminência. Agora vamos ouvir as palavras do Ayatollah Damada, chefe do Departamento de Estudos Islâmicos da Academia de Ciências de Teherã. Sua Santidade, Excelências, ilustres delegados, senhoras e senhores. A catástrofe ambiental que estamos enfrentando hoje e que tornou a vida terrível para muitas pessoas é basicamente uma crise moral e intelectual. Os líderes religiosos podem ter um papel fundamental ao enfrentá-la. Os seres humanos têm duas maneiras diferentes de ver o mundo. Para alguns, a natureza está ali para ser explorada, em benefício dos seres humanos. Alguns, porém, têm uma visão diferente da natureza, que a veem como divina. Para eles, no mundo, os seres humanos, os animais, as montanhas, os oceanos, são parte de um todo, de uma única existência, que representa e exprime o Criador. Para eles, a natureza merece um grande respeito. Na opinião deles, todos os seres humanos fazem parte da natureza. O Sagrado Alcorão, no Sagrado Alcorão, a natureza fala a Deus, a Allah, como fazem os seres humanos. E a natureza adora os céus e os mares, as florestas, tudo o que existe. E glorifica e exalta Deus. Para os fiéis, portanto, a natureza é fundamental e os crentes não a podem corromper. No Santo Alcorão também e outras sagradas escrituras, lemos que no início Deus pediu aos seres humanos duas coisas: não matar e estar em paz com a natureza, protegendo-a. Hoje, infelizmente, a humanidade rompeu este pacto divino, levando à morte dos inocentes e destruindo a natureza. Com esta finalidade, a missão de todos os fiéis do mundo consiste em
unir, estar unidos entre si para difundir essa mensagem e para atender essa obrigação divina. Obrigada. Thank you, Ayatollah. And now let us listen. Obrigada, Ayatollah. Agora damos a palavra à Sua Eminência Párnava, representando o Patriarca Tauadro II da Igreja Ortodoxa Copta. A Bíblia exorta os crentes a respeitar a criação. Há 3 elementos fundamentais do catequismo que se refazem ao respeito da igreja, ao ambiente. Em primeiro lugar, temos que respeitar a vida e a dignidade do homem, como a Bíblia diz, de fato. A Bíblia diz que não temos que destruir a terra, e também aumenta a interdependência no mundo, e, portanto, exortamos a respeitar isso. Terceiro, temos que respeitar a natureza e temos uma responsabilidade muito grande em relação aos vulneráveis e aos pobres, que têm menos a palavra, menos os ouvidos e que sofrem mais. O programa das Nações Unidas para enfrentar essa crise, e nós temos que trabalhar também com os governos para que as iniciativas estejam dentro das normas nacionais e internacionais. Em primeiro lugar, temos que criar uma sensibilidade social, ajudar os povos mais expostos à insegurança alimentar e, obviamente, também sofrem as mudanças climáticas e, portanto, é necessário fortalecer a segurança alimentar e também devemos fortalecer a capacidade de enfrentar essas crises, principalmente nos âmbitos rurais. E também no âmbito respeitando também os acordos de Paris. Obrigada. And let us now listen to Dr. Muito obrigado, Sua Eminência. Vamos ouvir agora o Dr. Rajan Singh, fundador e presidente da EcoSIC. Sua Santidade, líderes de todas as comunidades de fé, é a plataforma mais poderosa que criamos no mundo e para orientar todo o nosso planeta. Estamos lançando um sinal muito forte a partir das palavras do fundador sikhismo, que era cantor e poeta, porque a mensagem deve chegar ao coração, não às mentes, e sim os corações de cada ser humano. É por isso que eu gostaria de compartilhar as palavras. Mata tarat mahat divas raat doe dai daya khile sagal jagat mata tarat mahat. Guru Nanak says that the water. O nosso fundador diz que a água é o pai, a ar é o mestre. E o coração é a nossa mãe comum, a terra é a nossa mãe. Por quê? Queremos maltratá-los. Foi o que nos foi dado pelo Criador. Essa crise climática, a crise social, levaram quase ao abismo o nosso planeta. Eu gostaria de lançar um apelo a todos os membros da comunidade do sikhismo, para lançar um apelo. Se amamos o nosso fundador, então precisamos servir todo o planeta e toda a humanidade. E eu gostaria também de dizer que nenhum país pode concentrar-se sobre si mesma pensando que pode sobreviver. Se um
país afundar, todos nós afundaremos. Se houver uma empresa, um país que acha que pode sobreviver sozinha, não poderá ter sucesso. É uma mensagem de amor, justiça e compaixão que deve chegar ao mundo inteiro. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Sig. E agora passamos a palavra ao reverendo Martin Jung, secretário-geral da Federação Luterana Mundial. Sua santidade, santidades, eminências, excelências, irmãos e irmãs, este é o mundo de Deus que nos foi confiado para que possamos cuidar dele. A Federação Luterana Mundial apoia nosso apelo interreligioso num momento em que a humanidade luta para encontrar soluções à crise climática. Afirmamos a fé e a ciência como formas complementares de cuidar da Terra. A fé e a ciência se apoiam uma com a outra para enfrentar a crise climática. Depois de poucas semanas da COP26, pedimos à comunidade dos estados que garanta uma redução adequada das emissões e a defesa e o apoio dos mais vulneráveis. A Federação Mundial Luterana se une a este apelo com compromissos a equipar os nossos membros de fé aos recursos espirituais para inspirar a ação coletiva, aprofundar a cooperação interreligiosa, sustentar as comunidades afetadas por desastres relacionados ao clima, apoiando os jovens. Juntos, fé e ciência. Pessoas de fés diferentes podem transformar o medo em esperança, a ansiedade em confiança e a inércia em ação. Este é o mundo de Deus que nos foi confiado para que pudéssemos cuidar dele e precisamos agir agora. Muito obrigado, reverendo. E agora passamos a palavra ao Dr. Satish Kumar, diretor da revista Resurgence and Ecologist Magazine. Sua Santidade, irmãos e irmãs, falo como representante da comunidade jainista. Na nossa tradição, o princípio principal é a não violência para conosco, para com os outros e não violência contra a natureza. E como médico, como os médicos que ao se formarem fazem um juramento, o juramento de Hipócrates, é um princípio de não violência para não provocar danos. Eu gostaria de ver esse mesmo juramento assumido por cada um. Sejam eles políticos, economistas, líderes de empresas, agricultores, enfim, seja qual for o nosso papel, a nossa função, devemos jurar que não vamos provocar danos pela liberdade de agir, assim como queremos agir sem provocar danos, prejuízos. Esse princípio da não violência faz parte da nossa filosofia jainista. A ciência sem a religião pode ser prejudicial. A religião sem a ciência poderá ser muito dogmática e muito limitada. Por isso, os líderes religiosos, as religiões, precisam de uma abertura, da abertura dos cientistas, e os cientistas precisam de princípios morais, éticos,
ciência e religião, portanto, devem andar de mãos dadas e fazer esse juramento de Hipócrates. Essa é a mensagem da comunidade jainista e agradeço por ter me dado essa oportunidade de falar nesse contexto. Muito obrigado, Dr. Kumar. Vamos passar agora a palavra ao reverendo Christopher Ferguson, secretário-geral da Comunidade Mundial das Igrejas Reformadas. Querido irmão Papa Francisco, prezados irmãos e irmãs, irmãos todos. No ano de 2004, a família dos cristãos reformados fez uma confissão e disse: vivemos num mundo escandaloso que nega o chamado de Deus à vida para todos. Somos desafiados pelos gritos das pessoas que sofrem e pelas feridas da própria criação. Vemos uma convergência dramática entre o sofrimento das pessoas e os danos causados ao resto da criação. E hoje, como pessoas de fé, no diálogo com a ciência, apelamos aos governos e às empresas e a todos os atores sociais para que tomem medidas radicais, urgentes, para enfrentar a emergência climática. Há também um imperativo ético e espiritual para abordar as causas fundamentais na sua origem, sem separar a justiça ecológica da justiça econômica e social. Soluções sustentáveis exigem um sistema econômico diferente, baseado na vida, e que promova a vida de todas as pessoas e de toda a criação. O cuidado da criação exige uma transformação econômica promovida pela justiça e baseada na vida, de acordo com as palavras da Bíblia judaica, capítulo 30, escolha a vida para que você e seus filhos possam viver. Obrigado. Obrigada, reverendo. E agora passamos a palavra ao reverendo Takako Niwano, que representa o reverendo Kosho Niwano, presidente designado de Rishu Kosei Kai do budismo, da tradição budista. Muito tempo, a religião, por meio de suas percepções espirituais e intuições, continuou a informar a humanidade de que a natureza é um dom e que somos todos uma única família humana que mora numa única casa comum, onde toda existência está em estado de inter-relação e coexistência. No entanto, agora a ciência está demonstrando empiricamente e está iluminando de vários ângulos aquelas pequenas lacunas que ainda permaneciam naquelas intuições. Religião e ciência completam-se uma com as outras, empenhando-se para aliviar o sofrimento humano e tornar o mundo um lugar melhor. A religião tem o poder de ir além do simples recebimento dos últimos conhecimentos que se baseiam nas descobertas científicas como informação, pois ela transforma esses conhecimentos no estilo de vida das pessoas. Ao fazer isso, a religião pode dar poder às pessoas e pode mudar o mundo. Vamos ser uma ponte entre nós. Obrigada. Obrigada, reverendo Niwano. Agora vamos ouvir a doutora Gretchen Kastel, secretário-geral do Comitê Mundial para os Amigos para a Consulta. Obrigada. Santo Padre, irmãos e principalmente irmãs aqui presentes,
apesar de um futuro sombrio para essa terra, a nossa fé nos dá esperança. Nós temos que reconciliar-nos com a nossa terra, a nossa família humana e o nosso Deus. Os Quakers, conhecidos pelo trabalho que fazemos, pela justiça e pela paz, são guiados por um imperativo espiritual de respeitar toda a vida. Deus nos confiou a beleza e o milagre da criação. E como família humana, faltamos ao nosso dever de cuidado. Devemos lidar com nossos excessivo consumismo e o nosso desperdício excessivo, e temos que aprender a viver em uma comunidade mundial, coletiva e solidária, que respeita toda a vida. Devemos abordar o problema de sistemas econômicos desiguais e os impactos do homem nas mudanças climáticas. A crise climática afeta a todos, mas não de maneira igual. Os mais pobres, que são aqueles que fizeram menos para provocar a crise, são os mais atingidos. Como nações mais ricas, temos a responsabilidade de lembrar o que Jesus disse. Em verdade, eu vos digo que quando fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizeste. A expressão de Papa Francisco de interconexão e cura da casa comum reuniu os grupos de cada fé. Obrigada. A sua liderança é importante e as nossas ações hoje e no futuro são importantes e serão importantes. Chegou o momento. Nas palavras de Jesus, nós vamos, vá e não peques mais. Obrigada, doutora Castro. Agora vamos ouvir o professor Abdul Musi representando o professor Nashir, presidente de Muhammadiyah. Santidade. Ilustres líderes religiosos, excelências, senhoras e senhores. A deterioração da natureza, que está na natureza, na própria natureza, exacerbado pelo comportamento humano, os danos provocados a nível global ameaçam a sustentabilidade de todas as criaturas, que sejam humanos, animais e vegetais, e o futuro da vida. A responsabilidade de todos salvar a natureza para o futuro da vida. No ensino islâmico, a humanidade é um califado de Deus responsável pela prosperidade do mundo e de sua segurança. O comportamento humano em relação à natureza deve basear-se na corretidão. Temos que tratar da melhor maneira a natureza. Em caso contrário, em vez o traidor continua a destruir a natureza e não obedece a Deus. A Muhammadiyah está muito preocupada com a destruição da natureza, e Muhammadiyah compromete-se a fazer o quanto melhor para a conservação da natureza. Na Assembleia número 47 de 2015, Muhammadiyah assumiu os temas naturais e ambientais como programa. A esse respeito, Muhammadiyah tem um programa de 5 pontos. Antes de mais nada, publicar 2 livros. Esses livros salientam a teologia islâmica e a responsabilidade da água em relação à natureza, organizar movimentos para salvar a natureza através das doações. Terceiro lugar, educar as pessoas a serem mais sensíveis e preocupar-se, ser amigos em relação da natureza. 4, levar adiante, realizar uma ação através da jurisprudência, principalmente para denunciar
extração offshore, que na Indonésia criou grandes problemas no meio ambiente. Mohammedia também deseja explorar os recursos alternativos de energia, como a energia solar, geotérmica e eólica, para reduzir a combustão de fósseis. Mohammadi é parceiro de organizações internacionais, por exemplo, a Rede Mundial dos Budistas, os ministros das atividades agrícolas e florestais, e Mohammedia pede com urgência a responsabilidade global, a ação e a cooperação para salvar a natureza, para a sobrevivência da terra, prosperidade e para um desenvolvimento sustentável do mundo. Obrigada. Obrigada, professor. Agora vamos ouvir o reverendo Johan Salka, secretário-geral do Conselho Ecumênico das Igrejas. Santidades, eminências, excelências, ilustres líderes religiosos, eu gostaria de iniciar esta breve intervenção assegurando a todos que a afirmação de uma só humanidade e do valor da dignidade humana dentro e com a criação está no centro, no coração da busca e das aspirações da comunhão das 349 igrejas, com mais de 480 milhões de fiéis que constituem o Conselho Ecumênico das Igrejas. Temos a obrigação de cuidar um dos outros e da nossa casa comum, a Terra, da qual nos foi confiada a tarefa de cuidar dela. A criação não é para uso de alguns, deixando outros para trás. Como pessoas de fé, temos que ser proféticos e dizer a verdade sobre o estado em que nos encontramos. Todas as pessoas de boa vontade devem fazer ouvir a própria voz e devem comprometer-se para uma conversão ecológica, uma mudança na nossa forma de viver juntos, no nosso oikos comuns, a nossa casa comum. Nós vemos a urgência. Nós precisamos de uma espiritualidade que atue o cuidado da nossa casa comum. Ouvimos o clamor dos pobres e o clamor da terra. Não há mais tempo a perder. É urgente iniciar já. Agora é o momento de agir. E começar a realizar aquilo de que falamos já há muito tempo. Obrigada. Muito obrigado, reverendo Salka. Vamos ouvir agora Musa Saada Iban, que representa a Sua Excelência Dr. Mohammed bin Abdul Karim, secretário-geral da Liga Mundial Muçulmana. A paz de Allah seja com todos, a sua bênção. Eu tenho uma mensagem da parte do Dr. Al-Issa para mandar bênçãos a todos os participantes. Convida a utilizar todos os meios, todos os recursos em nome dos profetas. Continuem adiante com a bênção de Allah para o bem do mundo e da natureza. Cada indivíduo é responsável em nível individual, em nível de família, das sociedades, das regiões, em nível de Estado. Começar tarde não é o fim, é sempre o início.
Vamos começar já. Ouvimos o grito dos famintos. Precisamos acabar com as guerras, com o sangue derramado, com o aumento das temperaturas globais. É uma verdadeira guerra declarada contra a guerra, contra a vida. Eu concluo a minha intervenção com essas palavras, invocando as bênçãos e as orações de Alá para todos aqui. Muito obrigado. Vamos passar agora a palavra ao Bispo Thomas Schirmacher, secretário-geral da Aliança Evangélica Mundial. Eu gostaria de começar com um agradecimento a duas pessoas que não é por um acaso que estão aqui sentadas. Eu gostaria de agradecer a Sua Santidade Bartolomeu, que 30 anos atrás abriu as portas dizendo que o futuro e a conservação, a guarda do nosso planeta e da criação não são um mero problema da ciência, não apenas da política, e sim um problema também de fé. Isso abriu muitas portas e eu tenho a certeza de que não estaremos aqui como hoje, como as outras vezes. Quero agora agradecer o Papa Francisco pela encíclica Laudato Si. Sabemos todos que sem da encíclica não estaríamos aqui, pois a encíclica abriu as portas a uma reflexão da política. Nós estamos falando com a COP26, sabemos que estão ali, que é ali que serão tomadas as decisões, os cientistas, mas há muito mais do que a política e a ciência, e depende de nós. O método das nossas fés, os líderes e os estados que se encontrarão, se reunirão na COP26, eu quero dizer muito claramente, esse não é um encontro que se faz todo dia. Nós tentamos identificar um tema, nós pensamos na mudança climática, mas isso é muito especial. Nos reunimos durante meses porque nós cuidamos do planeta, da criação, nós encontramos com cientistas, com líderes religiosos. Somos bons amigos, é claro, mas geralmente não nos reunimos. Foi algo único, extraordinário. Espero que compreendam isso. Nós queremos que adotem aquilo, que levem em conta aquilo que nós realizamos durante esses meses de trabalho. E esse apelo será agora em suas mãos, mas agora chegou o seu momento. Obrigado. Obrigado, Bispo Schirmacher. Agora passamos a palavra ao Rabino Daniel Schwartz, do Templo Hesed. Hoje é um dia de estupor, de admiração, de esperança e espanto, o medo de que chegamos tarde demais. Para evitar isso, hoje não pode ser a conclusão, mas sim deve ser como o nosso primeiro, a nossa abertura. Queremos reunir com todos, unir a todos para proclamar essa boa nova do topo da montanha e do minarete, mas também precisaremos envolver os seguidores de todas as diversas tradições de fé do mundo e descobrir um caminho para que milhões de líderes religiosos e pessoas de fé acrescentem seus nomes ao nosso documento e à nossa causa. Não devemos apenas compartilhar nossos compromissos para reduzir a pegada de carbono, devemos também inspirar compromissos semelhantes. Além disso, precisamos comprometer os nossos corações, as nossas almas, o nosso próprio ser, para que possamos nos tornar testemunhas de esperança, unidade e amor, chamando o nosso planeta de volta da beira do abismo para um futuro mais brilhante, mais luminoso, mais saudável e mais justo. Muito obrigado, Rabino Schwartz. E agora vamos passar a palavra ao Bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, no Brasil.
Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão da República da Argentina, cumprimentando Sua Santidade, cumprimento todos os demais líderes que estão participando desse evento, sendo acolhidos aqui pelo Papa Francisco, e em nome das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, nós estamos juntos nesse mesmo propósito. A tarefa principal da Igreja é anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Mas isto não nos isenta de preocupar-se com a questão ecológica. Foi Deus quem responsabilizou o homem sobre esta tarefa. Gênesis capítulo 2 e o versículo 15 está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O lavrar e o guardar. Trabalhar e proteger. Proteger e trabalhar. O cristão não deve violar os mandamentos de Deus quanto à preservação das espécies por causa do progresso. A preservação do meio ambiente não é responsabilidade apenas dos governantes. O zelo pelo local onde vivemos é tarefa de cada um de nós, pois é, antes de tudo, a nossa casa, o nosso patrimônio, o nosso bem maior, a nossa herança. O que podemos fazer para reduzir a poluição e os impactos ambientais? A preservação do meio ambiente está intrinsecamente ligada ao homem, ao que ele tem e ao que pode deixar de legado para as futuras gerações. Cuidado com o planeta Terra pode ser feito tanto no âmbito da coletividade quanto na individualidade. Hábitos simples podem gerar enormes mudanças. Uma mente renovada e sadia pensa com qualidade acerca do ambiente em que vive, em total harmonia com a natureza. Salmo 24, o versículo 1 e o versículo 2, disse o salmista: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Que Deus abençoe a todos os que participam deste evento. E eu encerro as minhas palavras lembrando uma palavra que meu querido papai, Bispo Primaz Manuel Ferreira, que tem 67 anos de sacerdócio. E nesse episódio da pandemia, eu conversando com ele e falando com ele: pai, qual é a sua visão sobre isso? O que está acontecendo? E o que a humanidade deve fazer? E ele disse: meu filho, acima da ciência, só Deus. Acima da ciência, só Deus. Acima da ciência, só Deus. Esta pandemia serviu para nos trazer uma reflexão, que nós só temos uma escapatória, é nos unirmos
pelo bem comum, pela preservação do lugar onde Deus nos colocou para viver. Muito obrigado. Deus abençoe, excelência. Thank you, Bishop Ferreira. Obrigada, Bispo Ferreira. Agora damos a palavra a Ayatollah Milani, imã do Centro Islâmico Kuwait de Estudos Internacionais e Islâmicos, presidente da Faculdade Islâmica de Londres. Santidades, líderes religiosos, salam aleikum. Allah, no Alcorão, versículo 61, capítulo 11, nos diz que é Allah que os fez nascer da terra e os colocou acima do seu desenvolvimento e da sua prosperidade. O imã declarou que é responsabilidade dos seres humanos certificar-se de que o meio ambiente permaneça incontaminado, respeita os ditados divinos em relação ao vosso relacionamento com os outros, porque vocês serão considerados responsáveis pela maneira como trataram os seres humanos, a terra e qualquer forma de vida. O profeta Maomé proibiu comportamentos como urinar nas lagoas e nos rios, porque isso pode ter um impacto sobre a saúde mental das pessoas. E para chegar à conclusão apropriada do processo do Al-Ihtiyah, os juristas utilizam princípios que os ajudam a deduzir as leis de suas fontes, e a lei islâmica não prejudica o ambiente. A necessidade de proteger o ambiente contra danos irreversíveis levou os juristas islâmicos a proibir o abatimento das florestas, porque isso poderia criar inundações e degradação da terra. Em palavras simples, o princípio de quem polui paga reconhece que quem provoca a poluição deveria custear a reparação para evitar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Concluímos dizendo que os seres humanos tiveram a tarefa de tutelar o ambiente e que é tarefa deles cuidar da maneira mais apropriada da terra, enquanto que os líderes religiosos têm um papel importante a relembrar continuamente as comunidades, as próprias comunidades, as suas obrigações. É óbvio que sem a cooperação dos responsáveis políticos de cada país, os líderes religiosos não poderão obter resultados importantes. Obrigada. Obrigada, Ayatollah Milani. Agora vamos ouvir o bispo Frederick Shaw, presidente da Igreja Luterana da Tanzânia. Sua Santidade, líderes religiosos, ilustres ministros, senhoras e senhores, esse é o momento que eu tanto esperava, o momento pelo qual eu rezei tanto. Para nós, líderes religiosos, líderes de fé e cientistas, reunirmos, falar, debater, pensar de nossa casa comum é exatamente o que eu esperava há muito tempo. As pessoas me chamam o Bispo das Árvores. Eu venho da tradição luterana e Martim Lutero uma vez disse: se eu soubesse que amanhã deveria morrer, eu hoje plantaria uma árvore. Durante mais de 20 anos, eu plantei
árvores no Kilimanjaro e mobilizei a minha comunidade na Tanzânia para fazer o mesmo. E tornou-se obrigatório agora. Para cada criança que nasce, que segue o catequismo, é obrigatório plantar uma árvore. Nós estamos sofrendo os efeitos da mudança climática. Os cientistas nos informaram, nos alertaram, que os jovens falaram e mostraram a preocupação dos jovens pelo futuro deles. Nos dizem que a mudança climática se tornará, e já é, uma ameaça para todos nós, é uma ameaça em relação à vida. Vamos ouvir os cientistas, vamos ouvir os jovens e vamos ouvir o que Deus, Criador, nos diz. Temos uma responsabilidade moral, uma obrigação moral a fazer tudo o que nós podemos fazer para interromper as emissões de gás com efeito estufa, e temos que fazer isso já, antes que seja muito tarde. Nós temos que salvar a nossa casa comum. A nossa casa comum está queimando e não podemos deixar que esse fogo continue a se alastrar. O meu pedido a todos os líderes mundiais, o meu apelo é o seguinte: há bilhões de planetas no universo, e entre esses bilhões de planetas, Deus, Criador, escolheu o planeta Terra para que fosse a nossa casa física, material. Por favor, vamos cuidar dela. E vamos fazer isso já, como um ato de gratidão e de serviço a Deus, como um ato de amor a nós mesmos e ao nosso próximo, e como herança a deixar aos nossos netos. Obrigada. Thank you, Bishop Shu. Thank you all for your words. Thank you for making this a day of listening and commitment. The appeal was written through a dialogue of science and faith. We have listened to the words of the religious leaders. Let us listen to the language of science, brought to us by Professor Teremos agora President of the a Pontifical fala Academy também of Sciences, and to Professor Stefano Zamagni, dos President of the cientistas Pontifical Academy of Social Sciences. Thank you for being here with que us falarão and for também nesse walking this momento, path together. representando os cientistas participantes nesse processo. Holy Father, religious leaders, youth leaders, eminences, excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, the degradation of our common home due to climate change is a symptom of deeper social ills. For this reason, it is essential that in addressing these challenges, science and faith combine forces. Science is broadly united. A ciência está unida em sentido amplo e está unida há bastante tempo em relação ao problema do clima. A fé, ela também é unida. E essa é uma notícia histórica. Eu gostaria de salientar que há várias soluções que se baseiam na ciência e que nós enfrentamos no âmbito de nosso diálogo entre ciência e fé, preparando a COP26. Antes de mais nada, o comportamento, soluções sobre comportamento e consumo. Nós temos que mudar radicalmente nosso comportamento de consumo para alcançar a justiça. A coisa importante é promover a ética no consumo e também uma abordagem que elimina o descarte. Então, nós temos que fazer isso com incentivações, leis,
para a classe média e os ricos do mundo. No que se refere ao consumismo, para reduzi-lo, nós temos que compartilhar mais. Temos que tomar compromissos econômicos, como o Fundo para o Clima. Tudo isso deve se tornar uma realidade. As crianças são agentes de mudança. Os currículos escolásticos devem ajudar as crianças a compreender a complexidade, a interconexão do desafio ecológico que temos que enfrentar. As crianças e os estudantes que acolhemos na Pontifícia Academia das Ciências, de alguns anos atrás, nos disseram não é o suficiente, nós não queremos simplesmente reestruturação, nós pedimos o direito a conhecer. Sistemas de educação podem fornecer esses conhecimentos e depois precisamos de soluções tecnológicas, de inovação e descobertas para nos adaptar e para mitigar, para tornar as pessoas resilientes do ponto de vista climático, deve ser uma prioridade. As soluções que se baseiam na natureza, no setor agrícola, podem reduzir as emissões de CO2 daqui a 2030. Os agricultores, inclusive os pequenos, são importantes, são parceiros importantes nesse esforço. E depois também precisamos de soluções ligadas à saúde. Nós temos que aplicar o conceito One Health, no sentido que a saúde das pessoas deve caminhar junto com aquela da natureza. Portanto, a ciência de uma saúde única deve ser central nas políticas e deve estabilizar a mudança climática e levar a zero a poluição do ar. Nós temos que dar especial atenção aos países mais pobres, às pessoas, aos bilhões de pessoas que sofrem por causa da poluição do ar. 4 bilhões de vidas perdem-se por causa deste problema. Então, mudanças a nível de comportamento, ciência e tecnologia e soluções One Health, uma saúde única. A fé e a ciência podem enfrentar todos esses problemas juntos. Nós somos a favor de um apelo conjunto às crianças que nascem hoje e que têm 1 ano, como a minha neta, que se chama Amy, elas têm uma grande probabilidade que, quando terão 60 anos, viverão num mundo totalmente inabitável. Isso são as previsões das ciências. O risco de um mundo que não seja mais habitável daqui a 50 anos. E isso não deve acontecer. Nós temos que superar os simples apelos. Os nossos apelos devem se tornar realidade. Obrigada pela vossa atenção. Santo Padre, queridos amigos, esta crise tem o grande risco de um colapso de nosso ecossistema e essa é uma ameaça. Isso nos faz lembrar a mais antiga das questões filosóficas, como temos que viver. Boa parte da prevenção das catástrofes ambiental foi ver meios tecnológicos ou as regras, as normas que já existem, mas, para além de algumas exceções, um exame das bases éticas de cada sistema econômico, político-econômico, não teve um papel na pesquisa, pelo menos até agora. Esses programas voltados à tecnologia ficam sem uma ética e, como sabemos, a consequência é que tudo se baseia no utilitarismo e isso não teve resultados satisfatórios. O meio ambiente não pode ser salvado sem uma mudança no estilo de vida, e, como sabemos, pela Laudato Si, e como nos diz muito bem a Laudato Si, e isso não pode ser obtido sem uma ética que se ocupe de limitar o consumo material, porque os consumos insustentáveis com o aumento da população mundial e o uso inadequado da tecnologia levam à destruição do mundo e à não sustentabilidade. Portanto, tornam-se mais profundas as desigualdades e o sistema climático está colapsando, está ao ponto de ruptura. Milhões e milhões de discursos em apoio da vida são obstaculizados.
E o obstáculo principal para o novo regime climático é a impossibilidade de imaginar um sistema econômico diferente ou simplesmente um novo equilíbrio entre o mercado e a sociedade e entre a humanidade e o seu ambiente natural. Se considerarmos impossível a mudança, a melhor maneira para consolidar a situação que existe e a dificuldade de dar uma resposta às mudanças climáticas está ligada à dificuldade de imaginar uma outra ordem econômica que, em vez é possível tecnicamente, na qual a economia seja uma função da sociedade e não vice-versa, na qual os seres humanos tenham consciência dos efeitos gerados pelas contrações dos não-humanos. Este é o objetivo final do trabalho da Pontifícia Academia para Ciências Sociais. Obrigada. Ouvimos então o professor Stefano Zamani, Muito obrigado, presidente da Pontifícia Academia para Ciências Sociais. E a fé mais próximas. E enquanto nos aproximamos da conclusão desse nosso trabalho, vamos passar a palavra a Monsenhor Gallagher, secretário para as relações com os Estados. Santo Padre, eminências, excelências, caríssimos, fratelli tutti. Enfim, chegamos à conclusão da sessão dessa manhã. Tivemos um intercâmbio enriquecedor de perspectivas e ideias, incluindo a adoção do apelo conjunto que dirigimos a toda a comunidade internacional. O apelo dirige-se a todos, em todos os níveis. É um apelo que evidencia claramente a necessidade de uma mudança, de uma transformação e de uma conversão. É um desafio que exige um esforço, exige uma colaboração ampla e coesa, tanto os cientistas quanto líderes religiosos demonstraram isso aqui. É também um momento único de oportunidade. No final desta reunião, parece apropriado retomar as palavras finais do nosso apelo conjunto. Pedimos à comunidade internacional reunida na COP26 para que tome medidas rápidas, responsáveis e compartilhadas para preservar, restaurar e curar nossa humanidade ferida e a casa que nos foi confiada. Apelamos a todos nesse planeta para que se unam a nós nessa jornada comum. Em uma época repleta de divisões, desespero, olhamos com esperança e unidade para o futuro. Procuramos servir os povos do mundo, em particular os pobres e as gerações futuras, encorajando uma visão profética, uma ação criativa, respeitosa e corajosa em prol da terra, a nossa casa comum. E agora, aproveitem para fazer um pouco de turismo em Roma, uma boa comida italiana, antes da sessão dessa tarde no maravilhoso Palazzo Borromeo. Obrigado. Thank you, Excellency. Muito obrigado, Sua Excelência. E agora termina esse encontro e os líderes religiosos e os cientistas irão testemunhar o seu compromisso levando terra em volta de uma oliveira, uma pequena jovem oliveira que será plantada no Jardim do Vaticano. E veremos os rostos e as vozes dos líderes religiosos que não puderam estar presentes devido à pandemia. A eles todo o nosso afeto. Então, com espírito de irmandade e de amizade renovada, concluímos esse encontro. Portanto, se chega ao final desse encontro, desse 4 de outubro, encontro no Vaticano, fez ciência rumo à COP26. Caminho traçado nos últimos meses que resultou em um apelo conjunto assinado pelos líderes religiosos durante o encontro nessa manhã aqui no Vaticano. E Papa, como recordou também
durante o encontro, entregará esse apelo às mãos de Alok Sharma, que é o presidente designado da COP26, e Luigi Di Maio, que é o ministro das Relações Exteriores da Itália. Chegamos ao final, à conclusão deste momento, agradecendo mais uma vez a sua presença. Agora o primeiro gesto, colocar terra nessa árvore de oliveira, que depois será plantado nos jardins do Vaticano. Desejamos a todos vocês uma boa semana, uma boa segunda-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvane José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sometimes the journalists admit. Really? you